Boas tardes, boas noites. Dando a continuidade à leitura do livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo específico sobre pensamento, sintetizando, nós destacamos que o pensamento ele tem fonte na mente do espírito e que se exterioriza a partir do perispírito, da matéria que compõe o perispírito, formando uma onda de natureza, uma onda senoidal, uma onda parecida com essas ondas que se formam nas piscinas, e o que caracteriza a onda é a distância entre duas cristas, chamado comprimento de onda. Assim, cada comprimento de onda caracteriza um tipo de onda e, portanto, uma frequência. Ondas com comprimento de onda muito grande significam que tem baixa frequência e são ondas de pensamentos mais frívolos. Já os comprimentos de ondas menores têm uma frequência maior e, portanto, são os pensamentos mais nobres. Isso tudo nós discutimos nas reuniões anteriores e hoje, particularmente, depois de fazermos uma leitura sobre o paralelo das transmissões de pensamentos entre duas fontes, ou seja, dois indivíduos, lembrando sempre que o indivíduo ele emite onda e ele recebe ondas, ele emite pensamentos e recebe pensamentos. Essa permuta constante, instantânea, o tempo todo, é que exige um cuidado sobre o que pensamos e com quais pensamentos nos afinamos, porque estimulam outros pensamentos íntimos. Claro que nós só podemos criar aquilo que conhecemos. Então, se um pensamento externo consegue nos afetar, é porque ele encontrou dentro de nós algo semelhante. Daí o vigiar o tempo todo para que nós não nos deixemos insuflar por esses pensamentos externos que podem atingir ao nosso íntimo e retomar situações que estamos lutando para modificar. E ainda, como um complemento dessa nossa conversa, vamos continuar aqui no Mecanismos da Mediunidade, explicando o que André Luiz coloca como células e peças, porque o pensamento ele se exterioriza para o universo e o nosso corpo faz parte desse universo e o nosso perispírito também. Então nós somos vítimas, entre aspas, do que pensamos, primeiramente para nós mesmos. Essa influenciação dos pensamentos atingem todos aqueles que se relacionam conosco, a começar pelas próprias células do corpo. Então, tem uma passagem, uma crônica do irmão X, se não me engano, em que ele, sintetizando assim bem rapidamente, o indivíduo que de alguma forma evita as pessoas, rejeita as pessoas, ele mentalmente ele tem esse comportamento e, portanto, emite pensamentos assim, ele começa a influenciar as próprias células do corpo dele, que vão captar essa natureza de rejeição, de aversão ao que lhe é estranho. E para as células, esse comportamento leva ao desenvolvimento de alergias.
Por quê? Porque as células estão repetindo o que o comandante está falando, está pensando. Por isso que a primeira vítima do que pensamos somos nós mesmos, né? E aqui André Luiz vai especificar um pouquinho melhor. Células e peças. Com muito mais primor de organização, o cérebro, ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista da estrutura mental, em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que os servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão para a emissão e receptação das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos, através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural. Então, o que emitimos como pensamento que vai para o universo já instantaneamente começa a refletir sobre o nosso perispírito e, portanto, no nosso corpo. O comando é sempre da mente. A mente comanda o perispírito, tanto que o constitui, o perispírito não forma sozinho, e ele é motivado pelo espírito que reflete, além dele, perispírito no corpo. Como o corpo é constituído de trilhões de células, todos esses pensamentos que se traduzem em todas as manifestações nossas no exterior, pensamentos se traduzem em gestos, palavras, reflexos de sons e assim por diante. Todo esse nosso viver, ele tem o impacto do que pensamos e, consequentemente, também do que recebemos de pensamentos externos que traduzirão essa influenciação nessas peças, nessas células. Ok? Vamos lá. As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons lá na televisão, ao controle dos elétrons emitidos, à formação dos feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal, deflexão, desvio, e às operações outras para que o mosaico ou espelho elétrico forneça os sinais de vídeo, equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica, e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena óptica, a exprimir-se nos quadros televisionados, configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro, sistema nervoso, plexos e glândulas endócrinas, enriquecidos de outros elementos sensoriais, no veículo físico e psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceitual, porquanto em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção, enquanto o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para serviço de emissão e receptação simultâneos. Isso até lemos na última oportunidade e até invertemos o processo de explicação que vamos retomar agora. No caso de uma transmissão de uma televisão, então está lá no estúdio da televisão uma câmera que capta a luz do objeto, entra na lente, vai até uma tela, forma uma imagem ótica, obviamente. Essa imagem ótica ela é convertida em corrente elétrica. Aí essa corrente elétrica estuda dentro do aparelho lá do gravador.
Aí, do gravador ou do transmissor, né? Aí essa corrente elétrica é convertida em uma onda eletromagnética que, através da antena, viaja até a outra antena da tua televisão. A tua antena da televisão capta aquela onda, converte em corrente elétrica, a corrente elétrica converte num canhãozinho que vai rastreando a tela e com os desvios de horizontais, verticais e formação, ele reproduz aquela imagem. Então, essa é a transmissão da televisão. Nós falamos também que é assim que funciona o nosso cérebro, né? Nós olhamos objetos, a luz vem dos objetos, entra no nosso globo ocular aqui, aí ele é desviado, forma uma imagem lá na retina, de cabeça para baixo, uma imagem óptica que é captada pelas células. As células convertem aquilo em uma corrente elétrica através do neurônio, que vai se formar aqui no nosso cérebro uma imagem essencialmente de correntes elétricas em neurônios. Nós não enxergamos com a vista, nós enxergamos com o cérebro. E o que André Luiz está colocando, que essa captação que nós fazemos das cores dos objetos, é semelhante ao pensamento. O pensamento chega, ele é convertido e atinge a mente. Ele chegou de fora por enquanto. Chegou lá, atingiu a mente, que se encontrou algum paralelo, vai fazer a sua influência. E também temos a emissão dos nossos próprios pensamentos, que faz o caminho contrário, lá da fonte, vai para o perispírito, no cérebro perispiritual, através dos átomos da matéria mental, e forma os pensamentos. Então, é um chegar e um sair o tempo todo de incontáveis pensamentos. Lembrando que esses pensamentos, eles são riquíssimos em quantidade, em cor, em movimento, em sons, todos que provocam a sensação de sons para nós, né? Nós olhamos um cavalo andar, já imaginamos, né, esse barulho que ele faz em galopar. Então, todo esse intercâmbio é intenso. Então, se a televisão, por um lado, ela é só receptora, o nosso conjunto de formação de pensamentos é emissor e receptor simultaneamente, o tempo todo. Não importa se está dormindo, acordado, o que nós fazemos é pensar e receber os pensamentos do meio. Aí vem o grande passo na nossa reunião aqui ora, então o pensamento, ele vem de uma fonte, que é a mente do espírito, né? Que como que ela forma o pensamento. E aí a grande palavra chama-se vontade. A nossa mente tem vontade e desejos. Desejos estão relacionados ao corpo, ao que o corpo quer, pela própria biologia do corpo, quer se alimentar, está com frio, está com calor, está com sede. Então o corpo é desejante, né? Enquanto que a razão é que provoca a vontade, a razão é o racionalismo. Isso tudo dentro na concepção da alma. A alma, que é aquilo que anima o corpo, né, é provocada pelo corpo através dos desejos e raciocina exprimindo a vontade. Então, a vontade é a razão, a deliberação, é o uso da lógica, da causa e consequência. Já falamos várias vezes que o homem mais próximo, nas primeiras encarnações, ele tem muito mais desejos do que vontade. O homem, quando ele
é mais evoluído, ele tem muito mais vontade do que desejos, né? E um homem que se controla completamente é aquele que impõe a vontade sobre os desejos, né? Então vamos lá. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo, na química inelutável do pensamento. Mais ou menos o que a gente já vem falando. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimento se caracteriza por um impulso inconfundível, então todo movimento parte de um impulso, né? Fácil ser-nos a observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria, que já tem acumulado em si mesmo. E para manejar as correntes mentais, em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Então, a vontade, o desenvolvimento da vontade, ele é algo que é inerente ao espírito, porém ele automaticamente, né, esse automaticamente entre aspas, ele vai desenvolvendo, né? Então ele vai aprendendo a gerar pensamentos, receber pensamentos, escolher, deliberar sobre quais pensamentos lhe convém, e assim ele vai aprimorando o seu código moral. O seu código moral. Ele vai criando filtros para rejeitar alguns pensamentos sabidamente nocivos para ele, em função das consequências que esses pensamentos provocaram no passado, acolhendo tão somente aqueles pensamentos que lhe são mais convenientes naquele momento, cada vez mais reflexivos, cada vez mais amorosos, cada vez mais essenciais para alimentar a própria alma, alimentar o espírito, controlando os pensamentos que estejam voltados exclusivamente aos seus desejos. É dominar-se. A princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem quase molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monodeísmo intermitente. Então, veja, o mecanismo de desenvolvimento da mente, o mecanismo de desenvolvimento do espírito, ele já está dentro de nós. O processo pelo qual passamos é idêntico a todos os espíritos. Não a trilha necessária, mas o mecanismo é o mesmo. Aquele mesmo mecanismo que mantém a perfeição do universo. Por quê? Porque esse mecanismo que está no universo e, portanto, como eu pertenço ao universo, esse mecanismo está dentro de cada um de nós. Esse mecanismo
de busca da perfeição, de rejeitar o que convém e que não convém gradativamente, entender que a relação de causa e efeito ela é fatalista. Não existe acaso. Tudo que se faz tem uma consequência, a colheita dessas consequências serve de lição positiva ou negativa, mas é sempre uma lição, e desse resultado da lição é um aprendizado, e aí, na próxima experiência, evita-se alguns pensamentos e, consequentemente, ações, e opta por outros, e assim sucessivamente. Por isso que não há uma identidade no desenvolvimento, identidade, não igualdade, há uma identidade no desenvolvimento de todos os espíritos, porque por isso que uns compreendem os outros. O mais avançado consegue compreender o menos avançado. Por quê? Porque o mecanismo para o domínio próprio é o mesmo. Tudo bem? Infelizmente terminou a nossa reunião, mas continuaremos no próximo encontro falando de vontade e aperfeiçoamento. Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam gozando de saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo dos capítulos 2 e 3, que tratam da existência de Deus, da divindade e dos seus atributos, das suas características. Nós estamos usando o livro A Gênese, por Allan Kardec, e a gente tem ido bem lentamente nessa leitura. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, o item número 8, nós vamos iniciar por ele, e vamos tratar da natureza divina. Vamos à leitura. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas o homem não pode penetrar a sua essência, sendo a sua existência dada como premissa. Pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento dos seus atributos necessários, porque, em vendo o que não pode deixar sem cessar de ser Deus, disso conclui o que deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas e foi pela falta de a ela se referirem como farol que poderia dirigi-las
que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram vários deuses. As que lhe atribuíram a soberana bondade, dele fizeram um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. O que a gente pode inferir dessa primeira leitura, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, falta-nos um sentido. O que isso quer dizer? Um sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Nós temos 5 sentidos, então a gente tem tato, olfato, paladar, audição e visão. Cada um desses sentidos a gente foi adquirindo à medida que o nosso princípio espiritual foi evoluindo e se depurando e se tornando cada vez mais sutil. Quando ele diz que falta-nos um sentido, é porque no nosso grau de evolução, a gente ainda não desenvolveu os sentidos espirituais. Basicamente, os sentidos que a gente tem são sentidos materiais, ou seja, eles captam a manifestação da matéria. O primeiro sentido que a gente está em desenvolvimento embrionário é a mediunidade, que é uma percepção do plano espiritual e dos fluidos e das substâncias e dos fenômenos espirituais que acontecem num plano que não é o plano material. Como a gente ainda está desenvolvendo isso, né, então como que a gente pode tentar conceber ou entender ou compreender algo que criou o fluido espiritual e criou o fluido material? Algo que criou o fluido cósmico universal. É nesse sentido que nos falta um sentido, né? A gente está esbarrando agora na percepção do plano espiritual e ainda nos falta desenvolver muita coisa para compreender aquilo que está além do espírito e além da matéria. Sigamos na leitura. Ele diz ainda, né, nesse item 8, ele diz que você infere, ou seja, você percebe, você dá atributos à divindade na medida em que você observa a criação, ou seja, observa a obra do Criador. O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, a gente vê, sei lá, um milharal ou uma plantação de soja toda feita, mesmo que a gente não tenha visto ela ser plantada, a gente olha para aquilo e diz assim, rapaz, aqui passou uma inteligência, essas plantas não teriam nascido dessa forma, uma do ladinho da outra, tudo certinho, bonitinho, separadinha, num campo de semeadura como esse, se não tivesse a intervenção de uma inteligência. Então, a nossa razão, ela refuta a ideia de que por obra e graça do vento e das forças, vamos dizer assim, naturais, as plantas foram se semeando e foram se colocando naquelas posições e daquela forma tão precisa e harmônica como é uma plantação. Da mesma maneira, quando a gente vê um prédio em pé, a gente não pensa, pô, os tijolos caíram ou se movimentaram pelo vento, pela chuva, pelos terremotos e se ajustaram dessa forma, formando um prédio. Ainda que isso acontecesse por alguma piada do destino, pode-se dizer assim, vários prédios, cada um com sua arquitetura, cada um com sua funcionalidade, uns com escadas, outros com elevadores, uns com varandas panorâmicas e outras não. Se a gente olha para essa plantação de cimento que é a cidade de São Paulo, não tem como a gente imaginar que tudo isso aconteceu ao acaso e sem a intervenção de uma inteligência.
Dessa mesma maneira, quando a gente olha para o universo, para os planetas girando em torno dos seus sóis e das suas estrelas, para essas estrelas girando em suas galáxias e para essas galáxias girando em torno do universo, sem nenhuma colisão, sem nenhum acidente, sem nenhuma destruição catastrófica que não seja planejada, a gente fala, não, tudo tem uma razão de ser, mesmo a destruição ou o apagar de uma estrela ou a destruição de um planeta tem uma razão de ser, uma renovação, um motivo. É esse raciocínio que nos leva aos atributos da divindade, que nos leva à onipotência, ou seja, um único Deus. Onipotência significa potência única, né? Então, um único Deus, que nos leva à bondade infinita, né? Que nos leva à misericórdia. É essa linha em torno de um raciocínio lógico que faz com que a gente conclua que Deus existe e que, em existindo, ele só pode ser com esses atributos. Sigamos para a gente desenvolver esses atributos e ter alguma coisa mais detalhada. Item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode nem fazer e nem compreender tudo o que existe. A de Deus, o que é de Deus? A inteligência. A inteligência de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se supusesse limitada, ou seja, se você supusesse que a inteligência de Deus fosse limitada em um ponto qualquer, poder-se-ia conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. O que isso quer dizer? O que a gente precisa inferir? Se a manifestação da criação ela apresenta uma inteligência, para que um único Deus tenha construído, ou seja, todo esse universo, ele tenha sido criado por um único ser, uma única força, uma única potência, é necessário que essa potência tenha a inteligência das inteligências. Porque se eu digo a inteligência desta criação vai até este ponto, então ela parou ali. Isso significa que uma outra inteligência que abarca tudo o que essa primeira inteligência criou e mais aquilo que ela não criou, que está à frente disso, seria mais potente, mais inteligente, maior do que a primeira. É nesse sentido que você vai raciocinando ao infinito e você chega à conclusão de que Deus é a inteligência das inteligências e a inteligência suprema, superior a todas as outras. Sigamos. Deus é eterno, quer dizer, não teve começo e nem terá fim. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. O nada, não sendo nada, nada pode produzir. Ou bem ele haveria sido criado por um ser anterior, e então esse ser anterior é que seria Deus. Se lhe supusesse um começo ou um fim, poder-se-ia, pois, conceber um ser tendo existido antes dele ou podendo existir depois dele, e assim sucessivamente até o infinito. Então, quando a gente coloca o raciocínio para funcionar e pensa, Deus é eterno, ou seja, quando você busca o início de Deus, você anda na direção do início e anda infinitamente para o início, não encontrando esse início, e quando você diz que Deus é eterno e também não tem fim,
ou seja, você anda na direção do fim de Deus e você anda infinitamente nessa direção e não encontra o fim, então algo que não tem nem começo nem fim, mas sempre existiu, é que é classificado de eterno. Nesse caso, a onipotência, a inteligência das inteligências, Deus. Se eu conceber que em algum momento Deus teve um início, se ele teve um início é porque algo iniciou ele. E ainda que esse algo eu tenha dito que eu chamo de nada, que o nada produz, por isso que a gente dá a classificação de nada, a ideia de nada para ele, porque tipo, não é nada, mas se o nada produz, e esse nada produziu Deus, então na verdade esse nada é que é o ponto inicial de toda a criação e portanto esse inicial que sempre existiu, que seria o nada, que seria Deus. Então, não há coerência nessa linha de raciocínio do nada criando alguma coisa. Por isso, a nossa lógica nos leva a concluir dessa eternidade da existência de Deus. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Essa é curta e grossa, né? Então é imutável no sentido de que não há mudança, não há variação. Deus, sendo a perfeição absoluta, não há nada mais para mudar ou para tornar melhor, né? Porque ele já atingiu essa condição de ser perfeito. Mas se a gente pensar que ele atingiu, significa que antes de ter atingido, ele não era perfeito, né? Ele não tinha essa perfeição absoluta. Então, essa perfeição absoluta, que ele diz por isso imutável, essa perfeição absoluta, ela sempre existiu desde que Deus existe, ou seja, durante toda a eternidade. Se eu colocar Deus em qualquer condição de evolução, tá evoluindo e melhorando, significa que ele ainda não atingiu uma perfeição, ele ainda não é o ser perfeito, ele ainda tem o que melhorar, e tendo o que melhorar, eu consigo conceber um ser melhor que ele, eu consigo ter a ideia de que existe algo que é melhor, porque se tem algo a melhorar é porque ainda tem espaço para melhora. Então, nesse sentido, essa perfeição, essa imutabilidade não seria eterna, não seria desde um princípio que não existe, nem seria até um final que não existe, né? Então, sendo Deus sempre sem mudanças, ele sempre foi perfeito, ele sempre foi misericordioso, sempre foi amoroso, sempre foi imutável, ou seja, ele não fica mudando. Então as suas leis não mudam porque elas já são perfeitas. As leis humanas, essas sim, elas mudam, mas as leis divinas já são perfeitas e aí a gente não tem mudanças, modificações. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos. Sem isso, seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, não conhecendo senão a si mesmo, se toma por termo de comparação de tudo o que não compreende. Essas imagens, onde se representa Deus sob a figura de um velho de longas barbas, coberto com um manto, são ridículas. Elas têm o inconveniente de rebaixarem o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí
a emprestar-lhe as paixões da humanidade e de Deus fazer um Deus colérico e ciumento. Não há senão um passo. Então essa é uma outra característica que a gente tem. Como a gente só conhece a nós mesmos e a gente só conhece a nossa forma de ser inteligente, então a gente olha para nós e pensa, se Deus é inteligente, na verdade ele é um ser semelhante a mim. Ele tem cabeça, corpo, membros, pernas, é assim que a gente concebe. E como ele está eterno, deve ser velho, né? Deve ter barba branca, deve ter cabelo grisalho. Quando a gente empresta para Deus essas características humanas, a gente empresta junto as paixões. E isso faz com que a divindade que a gente concebe seja muito, infinitamente inferior ao que é realmente Deus. Ou seja, a gente arrasta a superioridade divina tão para baixo e tão para próximo de nós que a gente consegue imaginar um Deus que é ciumento, raivoso, que se vinga de quem não segue as suas regras. E é nesse sentido que a gente tenta desesperadamente humanizar no sentido de trazer para o nosso primitivismo, para a nossa maneira de ser e de agir, o ser superior. Deus não tem absolutamente nenhuma dessas características das paixões, né? Por conta de ser perfeito, a inteligência das inteligências, né? Por ser infinito amor, ele não tem nenhuma dessas características que a gente vê em nós mesmos. Mas a gente tenta trazer para próximo de algo que a gente conhece e que a gente sente superior. Como nós nos sentimos superior a todas as outras criaturas do planeta Terra, a gente imagina que Deus tem a mesma característica, braços, pernas, tronco, membros, cabeça, e que o cérebro dele é onde está guardada a inteligência. Tudo balela, tudo idiotice, tudo é pequenez de raciocínio nossa tentando compreender Deus. E aí a gente volta lá no começo. Para compreender, falta-nos um sentido que a gente só vai atingir quando for espírito puro. Por enquanto eu fico por aqui, né? Paro nesse ponto aqui da leitura e eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e convidando-os a continuar na próxima palestra com esse assunto tão maravilhoso que é a divindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos, fiquem em paz.